apenas ouvir. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 em diante. Quero ler esse texto para em seguida a gente poder conversar um pouco sobre Jesus, sobre esse Deus maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Versículo 3: Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Versículo 8: Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Amém? Vamos orar nesse momento. Amado Deus, nós clamamos: Senhor, vem nessa noite, fala conosco, ministra os nossos corações, nos faz compreender a Tua boa vontade, nos faz compreender a Tua palavra, que essa palavra penetre os nossos corações e mude as nossas vidas, e que não saiamos aqui da mesma forma, mas sejamos impactados pelo poder da Tua palavra, Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Nós clamamos: Senhor, fala conosco, Deus. Traz edificação, traz consolo, traz encorajamento nessa noite, traz salvação aos corações, livra-nos de nossas aflições e leva-nos a compreender, Senhor, o verdadeiro evangelho de Deus, Cristo Jesus morrendo por nós naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Como falava no começo, nós estamos felizes de estar aqui nessa noite e poder compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. E nós queremos falar nessa noite sobre Jesus. Eu estava lendo um livro esses dias do N.T. Wright. O nome do livro é simplesmente Jesus. E ele começa a falar de Jesus de uma maneira bem simples. Sabe, às vezes a gente complica muito as coisas. A gente precisa aprender de fato quem é Jesus, quem foi Jesus e a verdadeira revelação de Cristo para nós. Nós conhecemos a história que certa vez Jesus, ele chegou para alguns discípulos e começou a perguntar e a questionar eles: o que estão dizendo que eu sou? Estão dizendo o que a meu respeito? As pessoas diziam muitas coisas acerca de Jesus. As pessoas pensavam muitas coisas acerca de Jesus. É bem verdade que quando Jesus nasceu, magos vieram, se eu não me engano, da Mesopotâmia, do Oriente, e vieram adorar Jesus. E quando eles vieram, eles chegaram para Herodes e disseram: nós vimos a estrela dele no Oriente, nós vimos que chegou o dia do nascimento de Jesus. E conversavam com Herodes e diziam para eles, e perguntaram aos sábios da lei onde é que deveria nascer esse tal de Jesus. Olharam para o Velho Testamento, acharam uma profecia lá em Miqueias que dizia: E tu, ó Belém, Efrata, és de maneira alguma a menor das cidades, de ti virá o Salvador, o Redentor. Então eles perceberam e entenderam que Jesus haveria de nascer em Belém. Eles foram para aquela cidade adorar a Jesus, o Rei dos Judeus. Chegando lá, levaram ouro, incenso e mirra, adoraram a Jesus. E o anjo de Deus apareceu àqueles magos e disseram: não volte para o mesmo caminho falar com Herodes, porque Herodes quer matá-lo, vá por outro caminho. Naquele momento, Jesus nascia, ainda um bebê, ainda um recém-nascido, mas eis que naquele momento a salvação chegava para Israel, e não somente para Israel, mas para os moradores de Gaibu, de Pernambuco, do Brasil e de todo mundo. Naquele dia, o Filho de Deus descia sobre a terra para morrer a nossa morte, a fim de que hoje nós possamos viver a sua vida. Esse Jesus que nós estamos falando nessa noite é aquele que foi profetizado no Velho Testamento muitas vezes, de muitas maneiras. Quando Adão e Eva pecaram,
Eles cozeram folhas de figueira para si e se cobriram. Deus chegou para falar com Adão. Adão se escondeu porque percebeu que estava nu. Ele se escondeu da voz de Deus. A primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos em pecado é querer se esconder de Deus. Mas eu digo para você nessa noite, não se esconda de Deus. Essa noite é noite que o Senhor quer cobrir a nossa nudez, para que eu e você possa chegar diante de Deus. Adão e Eva se esconderam, cobriram-se com folhas de figueira, mas o Senhor disse, não é dessa maneira. Adão, onde estás? E Adão disse, eu me escondi porque estava nu. E Deus disse, quem te falou que estavas nu? Comesse do fruto proibido. E Adão diz, foi a mulher que tu me destes. Ele vai até a mulher diz, foi a serpente. Ele vai até a serpente e a serpente muda, continua, não fala nada. E naquele momento, Deus mata um animal e com a pele daqueles animais cobre a nudez de Adão e de Eva. Eu quero dizer para você nessa noite, você pecou, eu pequei. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão todos afastados da glória de Deus. Mas nessa noite eu quero dar uma notícia maravilhosa para você. Deus já matou um animal, ou melhor, Deus já matou um cordeiro. Pegou a pele desse cordeiro para cobrir a nossa nudez e fazer com que eu e você possa chegar perto de Deus sem ter vergonha. Esse Jesus que nós estamos falando nessa noite já estava sendo prefigurado lá no Éden, quando Deus mata um cordeiro, mata um animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Ele é aquele pelo qual Deus falou, eis que levantarei um homem da semente da mulher, a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Eu quero dizer para você que há quase 2000 anos atrás, Jesus esmagou a cabeça da serpente naquela cruz, para que eu e você possam obter a verdadeira salvação. Nós estamos aqui nessa noite para anunciar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio morrer numa cruz para trazer salvação para mim e para você. Certa vez o Senhor disse, o meu ouvido não está surdo que eu não possa ouvir. A minha mão não está encolhida que eu não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e mim. E os vossos pecados separam vocês de Deus. Mas quando Jesus andava sobre a terra, João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento estava sendo revelado o verdadeiro Cordeiro de Deus, que não era o que foi morto, não era o animal morto ali para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Não era o animal que foi morto ali para comemorar a Páscoa do Senhor, porque quando o povo de Deus foi liberto do Egito, Deus fez uma promessa: o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos, mas aqueles que matarem um cordeiro, comemorarem a minha Páscoa e pegarem o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta, quando o anjo da morte passar e ver o sangue do cordeiro na sua porta, ele não matará ninguém naquela casa. Eu quero dizer para você nessa noite que não é sobre o sangue de uma ovelha que nós estamos falando. É sobre o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que há quase 2000 anos atrás foi imolado e foi morto, para que eu e você possa dizer, há poder no sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu pequei de fato, eu fiz muitas coisas erradas, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Essa mensagem que eu quero que você entenda nessa noite. Nós cometemos um grave pecado contra Deus, mas Deus já providenciou o Cordeiro. É como se nós estivéssemos naquela história de Abraão. Vem comigo, imagina a história. Abraão recebe uma promessa da parte de Deus: de ti eu te farei uma grande nação, através da tua descendência eu abençoarei todos os povos da terra. Nasce Isaac, filho da promessa, e um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega Isaac, vai para o alto do monte, no Monte Moriá, e me oferece Isaac como sacrifício. Abraão ia com Isaac naquele lugar, ofereceu um sacrifício a Deus. E em um determinado momento Isaac pergunta: Senhor, meu pai, cadê o sacrifício? E Abraão diz: o Senhor proverá. Quando Abraão estava disposto a matar Isaac, Deus diz: não toque no menino, porque eu percebi que tu não negaste nem mesmo o teu filho, mas o Senhor proveu o cordeiro para si. Eu quero dizer que Deus
proveu o sacrifício perfeito para que eu e você possa obter salvação, possa obter vida eterna. Lá em Lucas, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei se você pode ser convencido nessa noite que todos nós estamos perdidos se estamos longe de Deus. Mas eu quero que essa verdade entre no seu coração, na sua mente, na sua vida. Estamos todos perdidos, a não ser que Jesus nos ache. Que nessa noite Jesus ache o teu coração, ache a tua vida e mude completamente a sua vida, a sua história. Ele não veio tirar onda de herói e morreu antes da hora, como diz Raul Seixas. Ele veio para esse dia. A Bíblia diz lá em Gálatas 4:4 que ele veio na plenitude dos tempos, no tempo exato, na hora certa, no minuto certo. Ele veio morrer no nosso lugar. Estamos falando sobre Jesus. Imagine que eu e você éramos aquele criminoso Barrabás. Naquele momento colocaram Barrabás e Jesus diante das pessoas. E havia um costume de soltar um preso no período da Páscoa. E as pessoas diziam: não solta Jesus, solta Barrabás. E a Jesus o que eu faço? A este crucifica. Eu quero que você entenda essa analogia que simboliza a nossa vida. É como se nós fôssemos Barrabás, sendo solto da condenação, e Jesus indo para a condenação e para a cruz, no meu e no seu lugar. Entenda, perceba. Há uma dívida impagável por causa dos nossos pecados. Impagável para mim e para você. Mas Jesus, naquela cruz há quase 2000 anos atrás, Ele pagou a sua dívida. Ele morreu a sua morte, para que hoje você possa desfrutar da verdadeira vida, a vida de Deus. João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida a vocês, e que a tenham em abundância. Deus tem vida verdadeira para mim e para você. E Jesus é a vida de Deus que foi dada por cada um de nós. Ele diz que quando o Filho do Homem for levantado da terra, Ele atrairia todos a Ele. Na cruz nós fomos atraídos a Jesus. Ele nos conquistou. Ele conquistou o nosso coração, para que hoje a gente possa viver por Ele e para Ele. Lá em Coríntios 5:15 diz que se um morreu por todos, logo todos morreram e vivem não mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e reviveu. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ficam para trás e eis que começam a surgir coisas novas. Jesus veio para mudar a sua vida, mudar a sua história e lhe levar a uma verdadeira experiência com Deus. Ele veio mudar o nosso coração. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio arrancar o pecado que está enraizado dentro de nós. Ele veio levar a cada um de nós ao novo nascimento, à regeneração. Ele veio para converter o nosso coração, para converter a nossa vida, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo. Ele veio para te salvar e te libertar dos seus pecados, porque Ele é Deus. Entenda, perceba, me acompanhe no meu raciocínio. Por causa do pecado, a ira de Deus está sobre toda a humanidade, é isso que a Bíblia diz. Porque a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. E todo aquele que ainda não está em Cristo e não foi alcançado por essa tão grande salvação, infelizmente está debaixo da ira de Deus. Mas nessa noite existe uma porta de salvação aberta para o seu coração, para que você deixe de ser filho da ira e seja transformado em filho de Deus. Porque mentiram para você quando disseram que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Se nessa noite a palavra que você está ouvindo entrar no seu coração, lhe convencer da sua situação de pecado, que você precisa de Jesus, é fato que o Espírito Santo de Deus vai te levar a nascer de novo e te transformar no Filho de Deus, fazendo com que as portas da eternidade estejam abertas para você.
Porque se você não nascer de novo, você nem pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Mas se você está aqui nessa noite ouvindo esse som, é porque o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração, querendo que você não só veja o reino de Deus, mas que você possa entrar no reino de Deus. Jesus Cristo veio, oh glória, Ele morreu a nossa morte, oh glória, para que possamos viver a sua vida. É maravilhoso como João conta. No princípio Ele era o Verbo, Ele estava com Deus, Ele era o próprio Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus começou a criar todas as coisas. O Pai estava lá, o Filho estava lá, o Espírito Santo estava lá. Mas Ele não se contentou, porque Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus que se compadece da nossa dor. Isaías 57:15 diz: eu, Senhor, sou alto e sublime. Aleluia. Eu habito em um trono alto e sublime. Deus é soberano, é majestoso, é grandioso. Ele habita em um trono alto e sublime. Mas veja a continuação do versículo: mas também habito com quem tem um coração quebrantado e contrito, com quem tem um coração humilde, com o que chega aos meus pés quebrantado, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Então o Deus Todo-Poderoso, que habita em um trono alto e sublime, também habita no coração de pessoas quebrantadas, para dar novo ânimo e novo alento, para revigorar a nossa vida. Esse é o Deus que nós cremos. Não é o Deus que precisamos carregar nos ombros e levar para ali ou para acolá, mas é um Deus que nos carrega, que nos sustenta. É o Deus que Isaías diz que desde a antiguidade, oh glória, ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus semelhante a esse Deus. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Enquanto dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Isaías 55 diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E os pensamentos de Deus não é dar uma lei que te restringe ou te oprime e te condena, mas é escrever uma lei no seu coração. Deus disse: escreverei a minha lei no coração deles, para que ninguém precise mais ensiná-los. Mas quando eu escrever a minha lei no coração deles, farei uma nova aliança com eles, e eles andarão nos meus caminhos, nos meus mandamentos. Deus quer conquistar o seu coração nessa noite, porque Ele já fez tudo o que precisava fazer. Ele sofreu a nossa morte, para que hoje nós vivamos a sua vida. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando, curando, transformando. Ele é aquele que foi profetizado no Velho Testamento. A Bíblia conta uma história que 3 homens foram jogados numa fornalha de fogo, porque não se dobraram diante de uma estátua de ouro. E quando foram verificar, não tinha 3 homens, mas tinha 4 homens dentro da fornalha. E o autor, Daniel, diz: alguém semelhante ao Filho dos homens. Oh glória, oh Filho de Deus, não lembro bem exatamente o detalhe. E Jesus já estava ali pré-encarnado, prefigurado naquela fornalha. Jesus está de Gênesis a Malaquias. Ele está presente o tempo todo, mas na plenitude dos tempos Ele se manifestou para destruir as obras de Satanás e para salvar e conquistar os nossos corações. Entregue seu coração a Ele. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como na rebelião em Meribá. Mas hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, abra o seu coração e deixe Ele entrar e transformar e mudar completamente a sua vida e a sua história. Nós estamos falando sobre Jesus, que foi profetizado há anos atrás. Nós estamos falando sobre aquele menino que nasceu em Belém, aquele menino que se tornou um homem, fazendo bem, curando, transformando, parando o mar e o vento, ressuscitando mortos, sendo adorado e exaltado, sendo recebido como Deus. Jesus é o Deus vivo que desceu do céu e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É sobre Jesus o nosso tema nessa noite. É esse Jesus que você precisa conhecer, não o Jesus da religião que precisa ser carregado por alguém, não o Jesus da história que é um grande moralista, um grande líder, não o Jesus das culturas
sei lá o que. Mas eu estou falando sobre o Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Deixa eu ler algo para você. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vamos nos demorar muito, mas tem algumas verdades ainda para acrescentar. Eu separei esse texto aqui. A Escritura revela que o Senhor Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, que sempre existiu com o Pai e o Espírito Santo, e quem por sua encarnação tomou sobre si mesmo a forma de homem e se tornou o Deus homem. Na única pessoa de Cristo há duas naturezas, humana e divina, cada uma em sua perfeição e integridade. Elas são distinguíveis, mas indivisíveis, de modo que ele é plenamente homem e plenamente Deus. É essa união sem pecado das naturezas divina e humana que o qualifica para ser o único sacrifício mediador entre Deus e os homens. Existe uma única esperança para você: Jesus, o Filho de Deus. Atos 4, versículo 12. Porque não há nenhum outro nome, nem Mahatma Gandhi, nem Confúcio, nem Madre Teresa de Calcutá, nem um homem do passado, nem um grande nome pode ser suficientemente poderoso para lhe salvar. Mas como diz o texto em Atos 4,12, porque nenhum nome há dado entre os homens, por meio do qual possamos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5, e esse mediador é Jesus Cristo. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Eu sou a porta. Tem que vir na porta. Jesus é a porta, e a porta está aberta para você nessa noite. Entrai pela porta, entrai pela porta. Jesus é a porta aberta para mudar a sua vida. Ele é o Cordeiro que morreu naquela cruz. Ele é o sacerdote que intercede por mim e por você. Volta para o texto rapidamente. Quero falar mais algumas coisas com você. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Perceba, por meio desse evangelho vocês são salvos. Somente o evangelho de Deus pode salvar a sua vida. Nenhum coach, nenhum estudioso, nenhum grande sábio da atualidade pode salvar a sua vida. Mas o evangelho de Deus, que anuncia: Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para salvar as nossas vidas. Esse evangelho salva a sua vida da condenação eterna. Não se engane, não deixe ninguém lhe enganar. O céu é real, o inferno também é real. Deus é real, Jesus é real, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Satanás também é real. E ele não está amarrado, ele está solto, roubando, matando e destruindo, fazendo mal, tragando as pessoas e levando as pessoas para a destruição. Mas eis que o Filho de Deus se manifestou na plenitude dos tempos para destruir as obras de Satanás. E eu pergunto a você, nessa noite, você vai receber, se apropriar da vitória da cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás? Entendendo que Jesus pagou o preço, pegou o escrito de dívida que era contra mim e contra você, ele cravou na cruz e disse: agora, Genilson, tu não deve mais nada para o capiroto, por coisa ruim, a dívida foi paga, você está livre, você está liberto. É essa verdade que precisa entrar no seu coração, entendendo que Jesus pagou a sua dívida. Deixa eu contar uma historinha para você rapidamente. Conta-se uma história de um homem que devia muito dinheiro a um agiota. Diz que ele devia 100 mil reais a esse agiota. E ele não tinha de onde tirar esse dinheiro. E chegou o dia de pagar, o agiota disse: eu vou lhe matar, seu desgraçado, se você não me pagar. E esse homem ficou com muito medo. Ele ficou atemorizado, assustado, angustiado. Até porque a agiota disse que vai matar, mata mesmo. Dá uma pisa e depois mata. E esse homem ficou desesperado. Aí vamos supor que nessa história, Genilson, um homem muito rico, muito piedoso, muito gracioso,
descobre que, vamos supor que esse homem era Mateus, né? Devendo 100 mil reais a agiota. Eu vou dizer que eu sou o agiota, né? Vou botar o exemplo para mim. Eu sou o agiota que estou cobrando os 100 mil reais a Mateus. E eu digo: Mateus, se você não me pagar, eu vou lhe matar. Genilson, vendo a história, diz: ei, Adiaxo, vem cá. Eu estou apressado que eu vou viajar agora, mas quanto é a dívida de Mateus? Eu digo: é 100 mil reais. E Genilson faz o Pix. Aqui, ó, 100 mil reais. Eu estou pagando a dívida de Mateus. Não cobre mais não a ele. E vai lá e informa ele. Só que Genilson, por algum momento, não consegue se comunicar com Mateus. Mateus não fica sabendo que a dívida dele foi paga. E toda vez que Mateus me vê, ainda continua se escondendo, angustiado e com medo, porque ele ainda acha que está me devendo e que ainda quero matá-lo. Entenda a história, irmãos. Essa é uma ilustração. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando que a sua dívida era impagável. Você não podia pagar. E você era esse devedor. E o agiota era Satanás, querendo a sua alma lhe levar à condenação e ao inferno. Mas Jesus pagou a sua dívida há quase 2000 anos atrás. Enquanto você não recebe essa verdade no seu coração, você vive oprimido e angustiado, porque essa verdade não entrou no seu coração. Mas nessa noite, eu digo para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus pagou a sua conta. Pare de viver como desgraçado, derrotado e condenado. Você foi justificado. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Éramos pecadores condenados ao inferno, mas Jesus nos salvou e nos justificou. Nós somos de Deus, nós vivemos por Deus, nele vivemos, nos movemos e nele também existimos. Deus é bom, amém? Vamos concluir aqui em nome de Jesus. Fica comigo mais uns 10 minutos, que eu quero orar por você ainda até o término dessa ministração. Deixa a minha Bíblia voltar aqui, que eu fiz alguma coisa errada aqui. Voltou. Versículo 3. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e por último apareceu a mim. Eu quero que você entenda, e a gente vai concluir com esse pensamento. Jesus morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. As Escrituras nos revelam Jesus. As Escrituras profetizaram sobre Jesus. As Escrituras diziam o tempo todo que Jesus viria para um propósito, no momento certo, na plenitude dos tempos. Ele veio. Nós vimos a sua glória. Ele habitou no meio de nós. Vimos a sua glória. Ele é a luz que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Ele andou no meio de nós. Ele pregou. Ele ministrou salvação. Ele ministrou libertação. Ele foi para a cruz. Ele morreu, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E ele apareceu para mais de 500 irmãos. Ele apareceu para um monte de gente. Irmãos, Jesus não ficou preso naquela sepultura. Ele veio para um propósito. Ele morreu, ele ressuscitou. E porque ele vive, como diz o velho cântico, nós podemos crer no amanhã. E eu queria convidar vocês a ficar de pé, e queria chamar os irmãos para ministrar esse louvor ao Senhor. E todos vocês que estão ouvindo essa palavra, se a gente puder cantar esse louvor ao Senhor, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós vamos cantar esse louvor e nós vamos orar pela sua vida. Mas antes nós vamos declarar nesse lugar lindo e maravilhoso: porque ele vive, nós podemos crer. Ele não vive apenas no nosso coração, ele vive de fato. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por causa da sua ressurreição nós podemos desfrutar a vida, amém? Aleluia. Deus é bom demais. Vamos cantar esse louvor ao Senhor. E após cantar esse louvor, eu quero orar pela sua vida. Quero orar por aqueles que precisam de salvação. Quero orar por cura. Quero pedir ao Senhor e clamar para que mais da presença dele se manifeste no meio de nós, amém? Então alça a tua voz e louva ao Senhor com vontade, com coração, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, amém. Aleluia. Jesus.
ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia. Porque Ele vive, Oh, glória. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então Teremos vitória. terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vive está. Declare, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vai, igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há o que temer. Ele vive, mas eu bem sei que a minha vida Ele está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Quero dar algumas palavras pra você. A gente tá chegando na fase final do nosso culto, sabe? Eu acho que com certeza os irmãos vão louvar mais alguma coisa aí, depois que a gente orar. Eu não sei, com certeza você tá de férias, tá aqui curtindo o final de semana com a sua família. Mas talvez você tenha entrado aqui nessa noite, chegado a esse ambiente, sem certeza de salvação, sem convicção para onde está indo. Talvez você esteja em dúvida no seu coração se você de fato está indo para a direção certa, se você tem Deus, se você tem Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que a porta da salvação está aberta para você nessa noite. Que Jesus já pagou a sua conta. E se você quiser declarar publicamente nessa noite aqui na frente, para que todas essas pessoas, para que anjos e demônios sejam testemunhas de que você está entregando a sua vida a Jesus nessa noite, fica esse convite aberto para você. Se alguém quiser entregar a vida a Jesus nessa noite, você pode vir aqui à frente e nós queremos orar por você. A gente louva a Deus por esse momento maravilhoso. Tiago, ele publicamente nesse momento, ele vem aqui à frente. Ele vem aqui à frente entregar a sua vida a Ele, aquele que tem o poder. Eu queria que você pudesse orar pela vida do Tiago comigo em nome do Senhor Jesus. Antes eu vou fazer uma oração de confissão com o Tiago, e junto com você nós vamos orar pela vida do Tiago, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e pedir para que o Senhor o sustente, amém? Depois que nós orarmos pelo Tiago, nós vamos orar por mais algumas coisas. Ora assim comigo, Tiago, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha vida, eu a consagra a Ti.
eu a consagro a Ti. E nessa noite, publicamente, eu declaro, meu coração é Teu, a minha vida é Tua. Amém. Amado Deus, nós abençoamos a vida do Tiago nessa noite, Deus. Nós abençoamos a sua vida, Senhor, e declaramos, Senhor, o Teu toque maravilhoso sobre a sua vida, Deus. Cura das suas feridas, das suas dores, das suas angústias. Que ainda que hajam problemas e dificuldades e tempestade, que Ele possa confiar que o Senhor da tempestade, que o Senhor de todas as coisas está no barco da sua vida. Portanto, nessa hora, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor. Guarda-o e protege, sustenta-o, firma os seus passos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu abençoe, Tiago. Um abraço. Estamos felizes por isso. Os irmãos podem continuar ministrando louvor aqui, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que chegou com enfermidade e precisa de oração? Se você precisa de oração por algo, por algum tipo de dor e enfermidade, eu não vou te prometer que você vai ser curado vindo aqui na frente, porque eu não sei. A gente ora. Pode ser que o Senhor te cure. Eu creio nisso. Pode ser que Ele diga, minha graça te basta, e eu vou te dar força para lidar com essa enfermidade. Pode ser que Ele te leve diante dos médicos e os médicos sejam instrumentos de Deus para a sua cura. Mas nós vamos orar por cura no nome do Senhor Jesus. Se alguém quiser vir aqui à frente para receber a oração por cura, nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar pela vida do Valdemar. Pode vir pra frente, irmão, em nome de Jesus. Nós temos orado pela vida do Valdemar há algumas semanas. Eu convido você a orar também. Nós vamos orar pela vida da irmã Maria de Fátima também. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Nós vamos orar pela vida da Maria de Fátima, pelos seus rins, e pedir que o Senhor devolva a perfeita funcionalidade dos seus rins. Nós vamos orar pelo Valdemar, pelo seu pulmão, pelo seu coração, né? Que o Senhor restaure em nome de Jesus. Se você crer, puder estender a sua mão para cá, nós vamos abençoar a vida deles em nome de Jesus. Abençoamos a vida do Valdemar nessa hora e da Maria de Fátima, Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, para curar, Deus. O Senhor não tem obrigação de nada, o Senhor é Deus, nós somos teus servos. Mas nós pedimos, Senhor, vem sobre a vida da Maria de Fátima, Deus. Toma ela em suas mãos, em seus rins, e todo o seu corpo, Senhor. E toca, Senhor, com cura, Deus, como tocasse naquela mulher hemorrágica, Deus. Manifesta cura na vida dela, Deus. Que nós possamos testemunhar aqui outros dias dessa cura em nome de Jesus. Vem sobre a vida do Valdemar, Deus. Seu pulmão, seu coração, nós clamamos. Toca a sua vida. Muda, Senhor, o quadro clínico da sua vida. E que os novos exames possam confundir os médicos e manifestar cura na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Quero orar de maneira geral por vocês. Nós vamos continuar louvando aqui com os irmãos. Mas se você quiser e puder, a gente se conhecer, conversar, se você não estiver apressado, a gente poder desfrutar nessa noite mesmo de um bom tempo de compartilhar a palavra. Até mesmo você que está aí ouvindo, eu sei que muitos já são servos de Deus, eu não tenho dúvida, dá para ver pelo semblante. Mas que você possa ser instrumento de vida em outras pessoas que estão aqui em volta, que precisam de Cristo, que precisam de um abraço, que precisam de oração. Deixa eu abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado por cada pessoa que está ouvindo esse som, Deus. Aqueles que já te servem, eu peço que o Senhor os sustente, firme os seus passos. Alinhe o seu coração ao teu e use eles como verdadeiros missionários. Aqui nessa praia, no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente de estudo. E que aqueles que ainda nessa noite não foram tocados pelo Senhor ainda continuem sendo tocados no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje, agora e para sempre.